Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um de nossos vídeos. No nosso vídeo de hoje nós iremos falar sobre calculadora financeira, especificamente sobre a HP12C, que é uma calculadora muito utilizada pelo mercado. Vamos lá? Bom pessoal, antes de começar o conteúdo do vídeo, já deixa aí o seu like, já se inscreva no canal para que você consiga receber aí todos os vídeos que nós postarmos, né? E dessa forma, além de ajudar a você mesmo aprender sobre as matérias, né, que a gente coloca aqui, entender um pouco mais sobre finanças, ainda vai auxiliar o canal a cumprir o seu objetivo, que é justamente disseminar essas informações com todos, ok? Bom, pessoal, então hoje a gente vai aprender a mexer nessa calculadora financeira, que a gente chama ela, né, de HP12C Gold, tá? Ah, professor, mas eu tenho aqui outra calculadora, eu tenho a Platinum, né, que ao invés de 12C é a Platinum, é a Prestige, tem algum problema? Não, pessoal, essas calculadoras elas funcionam mais ou menos da mesma forma, tá? Tem algumas funções aí que são diferentes, mas de uma maneira geral, para os conteúdos de finanças, né, básicos, digamos assim, né, para você calcular ali o valor de um financiamento, para você calcular ali o valor de um investimento, basicamente é a mesma coisa, ok? Bom, pessoal, então, para começar, né, a gente precisa dizer que essa calculadora, ela já é diferente desde a hora que você liga a calculadora, né? Vocês podem perceber, ó, que quando a gente liga, ela aparece no visor, né, 0.00. Né? Isso aqui é o que a gente chama de calculadora virgem, né? Quando a calculadora ela realmente você acabou de adquirir, então ela tem, digamos assim, vem como um padrão dessa forma. Então tem algumas coisas que você precisa fazer, pessoal, antes de realmente começar a mexer na calculadora. E é o que a gente vai ensinar aqui, tá? Primeira coisa, pessoal, vocês podem perceber, ó, se eu colocar aqui, ó, 100, Enter, né? Vai ficar 100.00. Isso aqui é como se fosse 100 reais, para vocês entenderem, né? Mas aí eu pergunto para vocês, pessoal, 100 reais não seria 100,00? Então por que tem esse ponto? É porque essa calculadora, pessoal, ela é padrão americano. Então a gente precisa mostrar para essa calculadora que nós estamos no Brasil. E como que a gente vai fazer isso? Então prestem bem atenção, pessoal. Nós vamos desligar a calculadora, ok? Nós vamos pressionar o ponto. E aí a gente vai apertar o ON de novo para ligar a calculadora. Perceba que agora aparece uma vírgula, que realmente é o valor correto, né? Vou zerar aqui, já vou explicar o que eu estou fazendo, tá? Mas só para vocês verificarem. Olha a diferença agora, ó, R$1.000, tá vendo? 1.000,00. Se fosse da outra forma, ia estar 1,000.00. Né? E por que isso é ruim, pessoal? Porque se tivesse ao contrário, né, isso confunde você quando você estiver fazendo alguns tipos de cálculo mais complexos, digamos assim, né, quando tiver uns números um pouco maiores. Então é muito importante mesmo, tá, pessoal, que vocês façam essa alteração. Bom, pessoal, e tem algumas calculadoras também que são mais novas, né, e por esse motivo, para eu configurar o ponto pela vírgula, né, aqui no visor, eu vou ter que fazer de uma maneira diferente. Eu teria que fazer junto, tá? Então, eu teria que apertar o ponto e o ON junto, né, para que ela se altere. Não é o caso da minha, porque a minha calculadora é um pouco mais antiga, tá, pessoal? Mas já digo aqui para vocês, se não funcionar a troca do ponto e pela vírgula, desligando a calculadora, apertando e segurando o ponto, e depois apertando ON, né, para aparecer a vírgula ali, vocês vão ter que fazer dessa forma. Desliguem a calculadora e já apertem ponto e o ON ao mesmo tempo. E aí, mesmo que não funcione na primeira vez, pessoal, vocês tentem outras vezes aí para ver se vocês conseguem, tá bom? Bom, depois de eu ter feito essa alteração, pessoal, eu não posso esquecer também, ó, de apertar F6, tá? O que eu fiz aqui, pessoal? Eu pressionei a tecla F, que habilita essa função amarela, né? Tá vendo aqui em cima dessas teclas, ó? Habilitei essa função amarela, e aí eu apertei 6, porque eu coloquei 6 casas depois da vírgula. Se eu tivesse apertado F depois 9, seriam 9 casas. Se eu tivesse apertado F3, seriam 3 casas, tá? Então aqui a gente vai deixar sempre F6, porque a recomendação para cálculos financeiros, pessoal, é no mínimo 6 casas após a vírgula, ok?
Outra parte também muito importante que você tem que configurar a sua calculadora, pessoal, é o seguinte sentido. Ó, vocês podem perceber que aqui nessa tecla ó, não tem nenhuma informação, não tem uma teclinha C, né, aqui. E por que não tem esse C, pessoal? Porque a convenção utilizada, como a calculadora vem virgem, né, do mercado, é a convenção americana. Então a gente precisa alterar, e para isso a gente vai apertar a tecla STO e depois a tecla EX. Quando a gente fizer isso, vai aparecer um Czinho, tá vendo? Agora sim a nossa calculadora está configurada, né, para a convenção que nós utilizamos aqui no Brasil, ok? E agora sim a gente pode fazer cálculos. Bom, pessoal, essa calculadora ela funciona de uma maneira muito diferente das outras, inclusive, tá, para a gente fazer uma soma, por exemplo, que é algo muito simples, né? Então imagine que eu tenho ó, R$10, né, e eu queira somar com mais R$10. Se fosse uma calculadora convencional, como que você ia fazer? Você ia apertar 10 mais 10 igual, certo? Na calculadora financeira, primeiro que você não tem o igual. Então já começa por aqui. Segundo que você vai apertar 10, e aí você vai fazer Enter, 10 de novo, mais. Percebam que deu 20. Então, essa calculadora, pessoal, ela tem algumas diferenças assim, em relação à calculadora convencional, né, aquela calculadora científica, aquela basicona, né, logo no início. Então, imagina que eu vou fazer uma subtração agora. Se fosse 50 menos 20, eu faria como na calculadora convencional? Seria 50 menos 20 igual. Nessa calculadora eu vou apertar 50, opa, errei aqui, eu vou apertar 50, Enter, 20, menos. E aí ela vai aparecer a informação de 30, tá? Assim como multiplicação, divisão, sempre dessa forma, pessoal. Eu vou apertar o número, Enter, e depois eu vou apertar o outro número que eu estou subtraindo, dividindo, multiplicando, então pressionar a operação que eu estou fazendo, ok? Bom, pessoal, além disso, a gente precisa entender que essa calculadora, ela, além de uma calculadora comum, ela também armazena algumas informações. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, 20, Enter, e eu desligar a calculadora aqui no ON, ó, pode passar um mês, 2 meses, 3 meses, que se eu ligar, o 20 continua lá armazenado. Tá vendo? Então, para que eu consiga limpar o 20 da tela, apenas da tela, é só eu pressionar essa tecla aqui, ó, CLX, ó. Pressionei a tecla CLX, ó, limpei a tela. Mas limpar a tela nessa calculadora, pessoal, não é a mesma coisa do que limpar a memória da calculadora, tá? Porque tem algumas funções nessa calculadora que elas armazenam, né, informações. Por exemplo, a função aqui, ó, N, né, que é a função período, a função taxa de juros, que é o I minúsculo, PV, né, que é a função valor presente, PMT, que é a função pagamentos, né, prestações, e FV, que é a função valor futuro. Todas essas funções, pessoal, você armazena mesmo sem querer nessa calculadora. Então imagina que eu coloco assim, ó, 60 I, né? Eu posso vir aqui e zerar aqui o CLX, tá vendo? Aí eu peguei, desliguei a calculadora. Ótimo. Aí um mês depois eu ligo a calculadora. Se eu apertar Recall, né, e apertar o I de novo, olha qual o número que está armazenado lá. O 60. Né? Então, se você se esquecer de zerar efetivamente a memória da calculadora quando for fazer uma operação financeira, você corre o risco, pessoal, de utilizar esses 60 que você já tinha cadastrado e ele ser considerado na conta. E dessa maneira você acabar errando a questão, tá? Então, para evitar isso, pessoal, o que nós vamos fazer? Ao invés de só apertar CLX, nós vamos apertar F, CLX. Aí, pessoal, eu apaguei tudo da calculadora. Eu apaguei todas as memórias financeiras que você efetivamente deixou antes, as memórias programadas, todas as memórias. Agora a calculadora, ela, digamos assim, não tem mais nenhuma informação armazenada. E aí eu tenho certeza que eu posso fazer meu cálculo financeiro sem me equivocar, ok? Bom, pessoal, a gente, além dessa função F, né, que habilita aqui essas partes amarelas em cima da calculadora, eu tenho também a função G,
que quando eu pressiono eu habilito as partes azuis aqui da calculadora, né, que são essas partes aqui de baixo. Então eu tenho essas funções, né, e aí vocês percebam que cada uma das teclas eu acabo tendo mais de uma função. No caso da tecla N aqui eu tenho 3, ó. Tem a função amortização de cima, eu tenho a função período, né, que é o N minúsculo, e eu tenho a função 12 vezes aqui, que é uma função também azul, né? Pessoal, outro ponto importante para falar sobre a calculadora financeira, né? É essa tecla aqui, ó, CHS, tá? Essa tecla CHS. O que essa tecla faz? Ela inverte o sinal. Então, por exemplo, imagina que eu tenho 50, ó. Né? Se eu apertar o CHS, ó, vai aparecer menos 50. Então é como se você estivesse trocando o sinal desse valor que você está colocando aqui na calculadora. Além disso, pessoal, é muito importante dizer que essa função CHS, ela serve para demonstrar à calculadora uma saída de caixa, tá? Lembre-se que num fluxo de caixa, ou seja, numa operação de entrada e saída de recursos, quando entra um recurso, você considera ele positivo, já que ele está aumentando ali o seu capital, os seus valores que você possui. Quando está saindo, digamos assim, o sinal a ser utilizado é negativo, né? Então, por esse motivo, nós temos que apertar o CHS para aparecer o menos, ok? Bom, pessoal, então essas são as funções principais da calculadora HP 12C, né? A gente sempre recomenda, pessoal, a utilização dessa calculadora, porque ela é a calculadora mais utilizada no mercado de trabalho mesmo, né? As pessoas que mexem com finanças utilizam mais essa calculadora. Essa calculadora, pessoal, também é a mais utilizada nos livros, né? Se você for pesquisar aí os livros de gestão financeira, de matemática financeira, a maioria deles vão utilizar, mostrando assim um passo a passo com essa calculadora, e sem falar, pessoal, que ela é a mais acessível, né? Você consegue, digamos assim, adquiri-la em praticamente todas as lojas online, é muito fácil de você encontrá-la, ok? Pessoal, fora essas funções, nós temos outras, né? A gente tem aqui a função y eleva x, a gente tem aqui 1 sobre x, né? Mas são funções acessórias, elas não são tão necessárias para que você consiga fazer as operações financeiras, tá? Aqui eu tenho um teclado, né, normal, né, aquele teclado numérico, tenho aqui as operações básicas, e tenho aqui também o ponto, o zero, né? E tenho um botão ali de somatório. Bom, pessoal, inclusive, né, é bem importante falar para vocês que eu fiz um vídeo especificamente sobre aposentadoria, e nesse vídeo eu comento do poder dos juros compostos, né, que são aqueles juros, sobre juros chamados, né, que na verdade eles podem fazer com que você se aposente, né, caso você consiga investir uns valores consideráveis desde o início aí da sua adolescência, né, da sua fase adulta, até o final da aposentadoria, sem depender do INSS, tá? E eu coloquei esse vídeo, pessoal, aí no card aqui, né, tá seguindo aí, aparecendo aí na tela. Bom, pessoal, esse então foi o vídeo aqui das funções principais da calculadora financeira, né? Espero que vocês tenham gostado. Já se inscrevam então no canal, pessoal, se você gostou, comentem aí o que vocês acharam desse vídeo, se vocês querem que eu traga mais vídeos sobre calculadora financeira, um exemplo, como resolver um exercício de juros compostos, como resolver um exercício de fluxo de caixa, como resolver um exercício de tabela price, né? E deixem seu like, claro, ativem a notificação para que vocês sejam sempre notificados quando tiver um novo vídeo aqui no canal, ok? Muito obrigado, pessoal, então, e vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço.